Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Sociologia, a nossa terceira aula. Eu sou o professor Alex e vou conduzir vocês nesse processo investigativo e reflexivo sobre a cultura que acontece nos nossos dias, que acontece no nosso dia a dia, aquela cultura diária que vai aparecer de uma forma na nossa casa, de outra na escola, e assim vai. Essa pluralidade cultural, ela é muito importante. Por isso que nessa aula nós vamos primeiramente adentrar ao conceito de cultura. Entender o conceito de cultura nesse momento para a gente é de modo importante. É claro que a gente não vai focar só no conceito de cultura, mas ao mesmo tempo a gente não pode desprezar. A sociologia, sim, ela traz um movimento reflexivo, mas desprezar o conceitual nesse momento não é uma boa atividade sociológica, não é uma boa tarefa. Então, nós podemos primeiramente nos perguntar, olha aí para a sua projeção, olhe para a sua tela, e pare a aula nesse momento, pare uns 10 minutinhos, tenta fazer uma pesquisa, tenta trabalhar com uma entrevista, pergunta para alguém algumas questões que para nós elas nos chamam a atenção. Primeiro, como entendemos cultura? Quando a gente fala de cultura, o que nós entendemos a respeito dessa palavra? Ao mesmo tempo, o que nós queremos dizer quando a gente pergunta, todos têm cultura? E a outra ideia, o que é ter cultura? Então são questões que a gente precisa repensar, são questões que a gente precisa refletir. E eu digo mais, sobretudo, sair do senso comum. Então, nesse momentinho, eu queria que realmente você parasse a aula, pensasse, pesquisasse. Lembra, o exercício sociológico, ele também é reflexivo. Isso não está contido só numa tarefa e numa atividade filosófica. Repensar a cultura é repensar em si mesmo, é repensar no próprio ser humano. E por que eu digo que nós temos que sair do senso comum? Muitas vezes nós cometemos o erro e acabamos associando cultura a uma ideia relacionada ao estudo ou a sua falta a ideia de ignorância. Então vejam só, quando a gente fala essa pessoa tem cultura, parece que automaticamente a gente entende uma pessoa que fala várias línguas, que vai ao teatro, que ouve música clássica, que entra nas mais variadas classes sociais, que pertence a um outro nível intelectual, outro nível cultural. Ao mesmo tempo, parece que quando a gente fala essa pessoa não tem cultura, nós estamos colocando a pessoa dentro de um patamar de ignorância muito grande, uma falta de conhecimento. É isso que nós precisamos quebrar nesse momento. Sair desse senso comum de associar cultura apenas a uma pessoa muito estudada, muito inteligente e a outra que não. Embora cada pessoa tenha o seu processo de conhecer, cada um aprende de um jeito diferente e todos nós somos inteligentes na medida em que nós somos nós mesmos. O que nós precisamos entender aqui nesse primeiro momento? Lembrando, ter o seu livro, ter o seu material didático nesse momento é importantíssimo. Recorra a ele, entenda ele, use ele. Uma das coisas mais importantes que a gente pode falar em relação à cultura primeiro, é um conjunto de valores, costumes, saberes, crenças, regras, técnicas transmitidas. O que mais chama atenção, isso é passado de geração em geração. Ou seja, se você parar para pensar, agora a gente sim define, todos nós temos cultura, porque todos nós temos um costume, um saber, uma crença, algumas regras que nos foram transmitidas do avô para o pai, do pai para o filho, assim por diante, ou seja, elas vão passando de geração em geração. E como que nós aprendemos? Através da socialização, através do nosso convívio. Ou seja, a cultura é esse elemento constitutivo da sociedade, é esse elemento vivo que vem passando de geração em geração e que é aprendido através da socialização. Você aprendeu um costume, um hábito, talvez um hábito familiar, através da vivência, a partir do momento que você se socializou com ele. Ao mesmo tempo, nós podemos falar da origem. A cultura, ela faz parte desde o início da nossa história. Quando a gente olha os homens retratando o seu dia a dia, as atividades nas paredes das cavernas, a gente já tem um olhar profundo para a ideia de uma cultura que está surgindo.
Assim a gente consegue entender que não dá para desprezar, não dá para não olhar a cultura como uma parte integrante da nossa vida. Nós podemos até falar que nós somos filhos propriamente da cultura e nós temos uma bagagem cultural que é transmitida pela geração. Talvez a sua família tenha hábitos, costumes culturais que talvez as outras não tenham. Ou seja, quando nós voltamos aqui para essas questões, nós percebemos que quando nós saímos do senso comum, nós conseguimos nos aprofundar muito mais. Pois bem, por que a cultura ela é envolvida dentro do padrão social de estudo? Por que a sociologia vai se debruçar sobre o estudo cultural? Porque vai entender que a cultura é um fator que vai além do estado biológico. É pensando na unidade da humanidade, é pensar naquilo que nos torna humanos a partir da cultura. A cultura é essa que nos dá uma unidade humanitária muito grande. Ela vai para o estudo das ciências sociais justamente para se pensar em algo que nós denominamos diversidade. Se você olha para a imagem projetada aí, você começa a perceber essa representação brasileira que eu achei fantástica, ela é linda e ela expressa realmente aquilo que nós somos. É uma soma de diversidades, uma soma de diferenças tão grandiosa e que forma uma cultura própria que é a nossa. Nós podemos também entender que nós somos essencialmente seres culturais e por meio da observação das culturas, por meio da cultura nos adaptamos ao nosso dia a dia. E é importante nós interpretarmos essa realidade, esse conceito científico de cultura, para que a gente possa entender a sociedade em que nós vivemos. É importante nós observarmos a cultura de modo social, para que a gente possa, através dela, adquirir a nossa socialização. Para que a gente possa se socializar e, ao mesmo tempo, para que a gente possa aprender com a cultura. Ou seja, essa cultura que veio através de uma herança adquirida pela socialização, ela é importante para nesse momento. Se você olha para cá, para as imagens que estão sendo dispostas a vocês aqui na projeção, nós temos ali 3 imagens. E engraçado que se você se pergunta em várias regiões do país, cada imagem vai representar uma coisa. Aqui no sul, principalmente em Curitiba, esse primeiro elemento não tem o nome de salsicha, ninguém conhece. Aqui em Curitiba nós denominamos como vina. Então, se você chega aqui para comprar um cachorro-quente em Curitiba, ele vai perguntar 1 ou 2 vinas. Pasmem, é um conceito nosso, é um conceito próprio nosso. E eu sei que se eu vou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para quem está me assistindo no Rio Grande do Sul, em Brasília, talvez seja outro nome. Ou seja, uma herança social adquirida pela socialização. Então, os europeus que vêm chamam Wein, aquela ideia de salsicha, então se torna para a gente a bendita da vina. Se você olha para a segunda imagem, provavelmente se eu falo macaxeira, alguém aqui do sul vai dizer, mas o que é isso? Isso não é macaxeira, isso é mandioca. Então, são 2 formas culturais de nós nos referirmos ao mesmo elemento. Para quem me ouve no Rio Grande do Sul, se a gente olha para a terceira imagem, se eu falo penal, isso fica incompreensível. Isso aqui não é um penal, professor, isso aqui é um estojo. Penal é aqui em Curitiba. Então, reparem como essa herança social que nós adquirimos, ela serve para que a gente entre em contato com o mundo e perceba o mundo de forma diferente. São elementos iguais, mas que têm representações culturais. É uma herança social e uma socialização diferente em cada ponto de nossa vida. Chama atenção também, gostaria que vocês olhassem na nossa projeção, o problema do etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? Até o momento eu apresentei as colocações diferentes para vários elementos. Então a salsicha, a mandioca, a macaxeira, a salsicha ovina, o penal, o estojo. Existe um grande problema que pode provir desse envolvimento cultural. É o que nós denominamos de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando você considera a sua cultura mais certa. É quando você começa a brigar com o seu colega e tentar estabelecer, não, isso não é uma macaxeira, isso é uma mandioca.
É quando você começa a impor a sua cultura, considerando que ela é mais importante, ela é a melhor, ela é a mais correta. E é justamente o que nós vemos aqui exposto nessas duas charges. A gente tem ali o etnocentrismo arraigado. Então, quando você olha na primeira imagem, você vê exploradores que debocham dos indígenas que ali estão, dos nativos que ali estão, pelo fato de eles adorarem ao totem, a um deus diferente do seu. O contrário também acontece quando os próprios nativos estranham o fato daqueles personagens adorarem a Jesus Cristo. Ou seja, no etnocentrismo começa a aparecer esse é meu certo, esse é meu errado, começa também a entrar a briga de conceito, que os conceitos são estranhos a um ao outro. O etnocentrismo é um problema ainda nos dias atuais que nós precisamos superar. Quando você considera uma cultura superior a demais, quando você considera uma cultura correta e outra errada, você acaba descartando e desvalorizando a cultura do outro. Como que eu resolvo isso, professor? A sociologia vai nos apresentar o conceito de relativismo cultural. Olhem para a imagem. O conceito de relativismo cultural é justamente isso. É você observar a cultura a partir da própria cultura. Se você vai estudar um elemento cultural, que seja visto a partir dele mesmo. Na charge a gente tem, então, duas mulheres, uma muçulmana e outra não, se analisando. A mulher não muçulmana diz o seguinte, tudo coberto menos o rosto. Que sociedade dominadora, que cultura dominadora, que cultura cruel e dominadora. Tudo exposto menos o rosto. Ao contrário, a não muçulmana diz, mas que cultura cruel e dominadora. Tudo coberto, menos os olhos. Ou seja, percebam como essas duas mulheres, elas se analisam a partir de suas próprias culturas, quando na verdade elas deveriam fazer uma análise a partir da própria cultura. Existe uma relação aqui que a gente precisa fazer no relativismo cultural, que se é para estudar uma cultura, que seja a partir dela mesma. Mas nós temos aí um problema, que é o extremismo, cuidar com esse extremismo do relativismo cultural. Olhem na projeção. O fato de você avaliar a cultura a partir dela mesma, a partir do relativismo cultural, não significa que você precisa considerar a cultura correta. Existe um respeito aos princípios de dignidade humana, aos princípios mais universais. Eu trouxe para vocês aqui uma notícia do G1, em que dizia o seguinte, tradição indígena faz pais tirarem a vida de crianças com deficiência física. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil. Uma tradição comum antes mesmo de o homem branco chegar ao nosso país. Nós temos aqui esse cuidado. Você pode fazer até uma relação com o relativismo cultural. Ah, professor, os índios têm uma cultura e ela deve ser respeitada. Será? Ou será que quando a gente faz isso, vamos respeitar a cultura indígena, nós não estamos caindo nesse extremismo do relativismo cultural de considerar que tudo é certo, tudo é correto? Ou será que nesse momento a vida do índio, ela também não é constituída de dignidade? Ela também não precisa ser preservada? Ou a cultura agora vai superar esse elemento universal? Vou deixar para vocês então como atividade de casa, atividade da página 49. Realizem e aprofundem os conceitos e até a próxima.